Você tem medo de ser vista tentando? Olá, eu sou a Jaque Rosa e hoje eu vou compartilhar aqui com você uma ideia que andou na minha cabeça por esses dias, que me fez perceber algumas coisas que talvez possa ser útil para você também, que é exatamente essa questão do medo de ser vista tentando, junto com o medo de dar certo. Nós acreditamos que grande parte da nossa vida nós não fazemos as coisas pelo medo do fracasso. Nós temos medo do fracasso. Quem não tem, não é mesmo? A gente quer o sucesso, a gente quer ser vista bem, colhendo os frutos do nosso trabalho. Mas por que a gente tem medo de ser vista trabalhando? Eu percebi que isso acontece comigo. Eu tenho receio de ser vista tentando fazer as coisas. E é um grande desafio para mim expor isso. Só que a partir do momento que eu me propus a expor o tentar, como isso mudou a minha vida e como isso vem mudando a vida das minhas mentoradas também, tá? Eu li um livro que abriu várias janelinhas na minha cabeça, eu posso com certeza trazer ao longo dos próximos meses aí reflexões sobre cada janelinha dessa que abriu na minha mente, mas o que eu quero compartilhar aqui com você hoje, trazer esse ponto de reflexão que talvez pode acender uma lâmpada na sua cabeça como acendeu na minha, é esse. O medo do sucesso junto com o medo de ser vista tentando, tá? Porque nós somos acostumadas a ser ridicularizadas quando estamos tentando fazer algo novo. E somos acostumadas a ser diminuídas também quando tentamos, ai, olha lá ela. Ah, mas de novo tentando, ah, não vai conseguir. Ah, e as pessoas riem, as pessoas debocham. Todo mundo quer ver o atleta fazendo a acrobacia perfeita, a manobra perfeita, o músico tocando perfeitamente. A gente gosta do que é belo, do que é perfeito, entre aspas, do que é muito bom. Mas quando a gente vê a pessoa tentando, a pessoa fazendo os primeiros acordes no violão ou na guitarra, a gente ri. Ai, que horror! Ai, por que, que não para? Por que, que não desiste? Ou a criancinha que vai virar a primeira cambalhota, a gente também, ai meu Deus, para com isso, tá passando vergonha. E aqui no digital, com relação ao nosso trabalho holístico, também não é diferente. Quando nós estamos começando a ler cartas também, nós temos receio do que as pessoas vão falar, nós temos muito receio de errar. E aí, quando nós viemos para o digital, começa tudo de novo. Por quê? Porque por mais que nós sejamos boas tarólogas, boas cartomantes, boas terapeutas, o universo digital é novo. A gente não sabe como se comunicar, a gente não sabe como postar, a gente não sabe como criar conteúdo da forma correta. Muitas vezes a gente não sabe nem fazer um atendimento bacana online, porque nunca precisamos fazer isso, a gente sabe ler cartas muito bem. Então é um universo novo. E quando se trata de expor a nossa imagem, a gente trava, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, principalmente as pessoas próximas a nós, e temos medo de ser vistas tentando. Esses dias eu fui à praia, eu estava de férias e gravei um vídeo na piscina do prédio, gravei um vídeo na praia, tinha várias pessoas e eu compartilhei isso com as minhas mentoradas. Gente, eu sei que é desafiador, eu sei que é, porque pra mim também é, muitas vezes. Hoje já é mais tranquilo, mas por muitas vezes foi. Eu tinha vergonha de gravar vídeos perto de. Se tivesse alguém na minha casa, meu marido estivesse em casa, eu tinha vergonha. Se minha mãe estivesse perto, eu tinha vergonha. Imagine pessoas estranhas. Por quê? É justamente isso, o medo de ser vista tentando. Porque se nós já fôssemos grandes influenciadoras famosas, né, do marketing holístico, grandes tarólogas, não faria diferença, mas nós ainda não somos, então nós ficamos com receio. Pô, a pessoa vai ver eu gravando aqui, vai achar que eu sou louca, vai achar que eu tô querendo aparecer. É o medo de ser vista tentando. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui pra você é: não tem como você se tornar muito boa em algo, da mesma forma como você não se tornou muito boa nas cartas, da noite pro dia. Foi uma construção, foi prática, foi tiragem em cima de tiragem. Não tem como se tornar muito boa aqui no digital, criando conteúdo e atraindo a atenção de pessoas sem você praticar. E para praticar, você vai precisar sim se expor, você vai precisar sim se colocar em situações de desconforto. E estar em situações de desconforto é o que vai fazer você crescer. Porque continuar num lugar confortável, entre aspas, porque eu sei que muitas vezes não é nada confortável onde você está hoje, mas é a famosa zona de conforto, não vai levar você a um próximo nível. Não vai, se você não se desafia, não se coloca numa situação nova que vai te deixar desconfortável, você não vai evoluir, você não vai crescer. E eu percebi isso há muitos anos atrás, com uma situação que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, que era a minha questão amorosa.
minha vida amorosa era um caos, e isso me incomodava. E eu percebi que se eu não se eu não me tornasse outra pessoa, se eu não mudasse os meus hábitos, se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não mudasse os meus comportamentos, a minha vida não ia mudar. Não adiantaria nada eu ficar reclamando e culpando as pessoas que eu conheci, me relacionava, se eu não mudasse. Então eu primeiro tinha que mudar. E foi super desconfortável. Claro que foi. Eu precisei estudar, eu precisei aprender, eu precisei me conhecer, eu precisei olhar pra dentro, eu precisei ver os pontos da minha personalidade que eu precisava mudar, os comportamentos que eu precisava mudar, para que eu pudesse, de fato, atrair uma pessoa bacana. Então eu precisei mudar, eu precisei me tornar uma pessoa diferente. E no trabalho também eu percebi que se eu continuasse sendo a mesma pessoa, eu não ia ter o resultado que eu gostaria, que eu queria. Não adiantava nada eu querer ter mais clientes, não adiantava nada eu querer ter bons resultados se eu não decidisse ter mais clientes e bons resultados, porque é a partir da decisão que vem as ações. Então, pense bem, se hoje você está com medo de ser vista tentando, porque no fundo você pensa, caraca, e se der certo? E se der certo? Porque assim, eu já sei, o fracasso, a zona do fracasso eu já conheço, porque já sei como é não ter resultados, já sei como é ter dívidas, já sei como é ser ridicularizada, humilhada, etc. Mas e se der certo? E se eu me tornar uma profissional excelente e reconhecida e ganhar muito dinheiro? Será que não é isso que está incomodando você? E que faz com que você se sabote, o medo de dar certo? E se der certo, o que eu vou fazer? As pessoas vão se afastar de mim? As pessoas vão querer abusar de mim? As pessoas vão querer ajuda financeira? Será que é esse teu medo? Por isso que você não quer ser vista tentando? Porque se der certo, você vai ter que assumir uma responsabilidade? Então pense sobre isso. Será que realmente é falta de oportunidade? Será que realmente é falta de sorte? Ou você não quer ser vista tentando? Porque no fundo o medo do sucesso é muito maior que o medo do fracasso. E continuar nessa zona de conforto que você está não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente precisa se desafiar. A gente precisa se tornar uma nova pessoa. Isso não quer dizer viver um personagem. Não é disso que eu estou falando. Falar, então eu preciso criar um personagem. Não, não é criar um personagem. É realmente entender que você vai ter que se tornar uma pessoa melhor se você quiser ter resultados melhores. Que você vai ter que estudar, que você vai ter que aprender, que você vai ter que praticar, que seus comportamentos muitas vezes vão ter que se tornar diferentes para você chegar onde você quer. E isso se aplica em qualquer área da sua vida. Se você quiser ter um corpo melhor, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Não adianta nada você fazer uma dieta, tomar as canetas emagrecedoras, emagrecer lá os quilos que você quer. Se você não se tornar uma pessoa diferente, quando você parar a dieta, você vai engordar de novo. Por quê? Porque você não mudou seus hábitos, e nem seu comportamento, nem sua mentalidade. Relacionamentos também. Se hoje você é uma pessoa que atrai relacionamentos ruins, não adianta nada você conhecer 10 pessoas. Se você não mudar o seu comportamento, os 10 relacionamentos vão ser ruins. E no trabalho, é a mesma coisa. Se você não se tornar uma pessoa comprometida, uma pessoa que aplica, uma pessoa que está comprometida com o seu crescimento e com entregar o melhor para os outros, você vai continuar sempre no mesmo lugar. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para você aqui hoje. Com relação ao medo de ser vista tentando, mas você só vai ser muito bom em algo se você tentar muito, se você praticar muito. Então, esse medo precisa ser vencido, precisa ser enfrentado. Você precisa se colocar em situações de desconforto para praticar. Se desafia, fala, não, hoje eu vou gravar um story no mercado. Hoje eu vou fazer um vídeo na frente das pessoas da minha casa que eu sempre tenho vergonha. Coloque-se em situação de desconforto, porque é isso que vai fazer você chegar onde você quer. E você precisa ser visto tentando. Mesmo que não dê certo na primeira, segunda, na 10ª vez. Mas se você continuar tentando, vai dar certo. Porque o erro é um luxo de quem faz. E só tem resultado quem faz. Enquanto continuar no mundo do eu quero, no mundo das ideias, você não vai chegar onde você quer e você merece. Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para você. Se permita ser vista tentando, saia da zona de conforto e veja qual é o seu medo com relação ao sucesso? O que te faz parar quando você pensa, e se der certo? Se eu chegar onde eu quero? Quais são os problemas que eu vou enfrentar que inconscientemente eu não quero? Isso vai desbloquear várias coisas na sua mente, eu tenho certeza, que vai fazer você perceber
O que está te travando? E uma vez que a gente percebe, isso torna muito mais fácil enfrentar. E se esse vídeo trouxe um insight, se esse áudio trouxe um insight para você, comenta lá para mim, deixa eu saber.